A vida de Lúcia mudou para sempre no instante em que, aos 18 anos, ela foi dada virgem a um fazendeiro solitário em troca de algumas moedas. Você lembra de um tempo em que a dignidade humana, especialmente a feminina, valia menos que um punhado de grãos? É nesse cenário de seca persistente e desespero silencioso que a história de Lúcia se desenrola. Ela era a flor mais jovem e silenciosa do sertão, crescendo sob a sombra de um sol implacável, numa casinha de taipa, onde a única abundância era a poeira e o medo. Se essa história toca seu coração, já deixe o seu like para que mais pessoas a conheçam. E me diga de qual cidade você está acompanhando este relato de resiliência. Não se esqueça de se inscrever para não perder nenhuma das próximas partes. Aos 18 anos, Lúcia não conhecia o mar, nem a cidade grande, tampouco a alegria de um amor correspondido. O seu mundo era restrito ao cheiro de mato seco, à voz embargada da mãe e ao silêncio cada vez mais pesado do pai. A miséria havia se instalado não apenas nas paredes rachadas da casa, mas também na alma de João e Maria, seus genitores. Eles não eram pessoas ruins. Eram apenas pessoas exauridas pela fome, onde a moralidade se tornava um luxo insustentável. Lúcia soube da decisão numa noite em que o vento quente trazia a promessa de nada além de mais um dia igual. Ela estava na cozinha minúscula, remendando um pano de prato que já não tinha cor, quando ouviu a voz grave de João. Ele falava baixo com Maria, mas o pânico e a vergonha ressoavam mais alto que qualquer grito. Eles falavam de Elias, o fazendeiro. Elias era um homem que não sorria. Dono de uma das poucas terras que ainda resistiam à fúria da seca, ele vivia isolado na fazenda Água Dura, nome que já dizia tudo sobre a dureza da vida que lá se levava. Ele tinha mais de 40 anos, corpo grande, forte, barba desgrenhada e um silêncio que incomodava mais que o barulho. Elias não procurava uma esposa. Ele procurava algo mais prático, uma sucessora, uma companhia discreta e, acima de tudo, a garantia de que seu nome e suas terras teriam continuidade. E ele tinha dinheiro. Poucas moedas para quem era rico, mas uma fortuna inestimável para quem estava à beira da inanição. João estava irredutível. Disse a Maria que já tinha visto Lúcia definhar por meses. Disse que se ela ficasse, morreria de fome ou seria levada por alguma doença. O fazendeiro Elias, apesar de tudo, era honesto. Ele garantiria a ela um teto, comida e, o mais importante, daria a eles, os pais, o suficiente para que pudessem atravessar o pior da seca e talvez recomeçar. Lúcia não chorou. A surpresa era grande demais para lágrimas. Ela apenas se levantou da cadeira de palha e foi até o quarto onde os pais discutiam a venda de seu futuro. Maria estava de costas para a porta, os ombros curvados sob o peso de uma culpa que a esmagava. João estava sentado à beira da cama, esfregando as têmporas com as mãos grossas. "Pai, eu ouvi", ela disse, a voz quase inaudível. João não ousou olhar para a filha. Ele continuou encarando o chão batido. "É a única saída, Lúcia. Eu sou seu pai, e eu fiz essa escolha." Ela não discutiu. Ela entendia a matemática da fome. Se uma vida podia ser trocada por pão para duas, essa troca era feita. A resignação da juventude faminta era um manto pesado que cobria toda a região. O acordo foi selado na manhã seguinte. Elias veio em sua carroça robusta, puxada por um burro forte, algo que por si só já demonstrava a diferença entre a vida dele e a vida da família de Lúcia. O fazendeiro usava roupas de brim limpas, mas surradas, e um chapéu de couro que lhe cobria o rosto parcialmente. Ele não olhou para Maria nem para Lúcia, inicialmente. Ele foi direto ao ponto. Ele e João entraram na casinha. E Lúcia ouviu o som metálico das moedas sendo contadas sobre uma mesinha de madeira. Era um som frio, pesado, o preço de sua virgindade e de seu futuro. Não era um dote, era uma transação.
A vergonha era palpável, flutuando no ar denso da manhã. Quando saíram, Elias levantou os olhos. Pela primeira vez, Lúcia viu o rosto dele por completo. Ele tinha olhos castanhos profundos, cansados, sem brilho de alegria, mas também sem maldade aparente. Ele era um homem gasto pelo trabalho e pela solidão. Ele a avaliou rapidamente, quase como se inspecionasse um animal de carga. Mas havia um fugaz lampejo de dor na sua expressão, talvez ciente da brutalidade do ato que ele estava cometendo. Ela é forte, João. Parece saudável. Elias disse. Sua voz era grave e arrastada, como o ranger de uma roda velha. Ela é uma boa moça, trabalhadora e virgem, como prometi. João respondeu, a voz quase sumindo na garganta. Virgem. A palavra era repetida como uma garantia de qualidade, um selo que elevava o preço da transação. Lúcia sentiu o rosto queimar, mas manteve-se impassível. Ela havia sido instruída por sua mãe a não demonstrar fraqueza. Elias assentiu. Ele se virou para Lúcia. Pegue suas coisas. Temos um longo caminho. Suas coisas cabiam em um único saco de estopa. 2 saias, 3 blusas desbotadas e um pequeno crucifixo de madeira. Ela abraçou a mãe, que desabou num choro contido, o rosto enterrado no ombro de Lúcia. Maria sussurrou pedidos de perdão que Lúcia sabia que eram sinceros. Eu te amo, minha filha. Reze. Sempre reze. Maria soluçou. Lúcia beijou a testa da mãe e se despediu do pai com um aceno. João ainda não conseguia olhá-la nos olhos, ocupado em contar e recontar as poucas moedas que lhe dariam um alívio temporário, moedas manchadas pelo sacrifício de sua filha. O adeus foi rápido, frio, sem o drama que a situação merecia. A fome e o desespero haviam secado até as lágrimas. Lúcia subiu na carroça. A madeira era áspera sob seus dedos. Elias não a ajudou a subir. Ele a tratou com uma distância profissional, quase como se ela fosse um objeto que ele acabara de adquirir. Ele sentou-se na frente, estalou o chicote sobre o burro e a carroça começou a se mover, levantando uma nuvem de poeira vermelha que engoliu a visão de sua antiga casa. A viagem durou toda a tarde. O sol castigava o sertão e a poeira cobria a pele de Lúcia como um segundo manto. Eles não conversaram. O silêncio era a única língua que parecia adequada àquele momento. Lúcia observava Elias. Ele dirigia com uma competência calma, o corpo inclinado para a frente, absorvido na tarefa de manter o burro no caminho. O cheiro dele era uma mistura de suor seco, couro velho e terra arada. Um cheiro masculino, bruto, que ela nunca tinha sentido tão de perto. Ela tentou decifrar o que se passava na mente daquele homem que agora era, por falta de palavra melhor, seu dono. Ele parecia ter a idade do pai, mas era mais robusto, menos quebrado pela vida. Ele parecia carregar um fardo, mas não era o fardo da pobreza, era o fardo da solidão. O sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e roxo. Foi então que Elias, sem desviar o olhar do horizonte, finalmente se dirigiu a ela. A fazenda fica além daquela serra, Lúcia. A voz dele era neutra, sem emoção. Lúcia apenas murmurou um sim. Você terá comida boa. E trabalho. Eu preciso de ajuda. Na casa e na cozinha. Ele não mencionou o motivo principal pelo qual ela estava ali. Não mencionou a cama, nem o casamento, nem o filho que ele esperava ter. Era como se a parte mais íntima da negociação fosse tão suja que precisasse ser ignorada. A fazenda Água Dura surgiu no horizonte, maior do que Lúcia imaginara. Era uma construção antiga, com paredes grossas e telhado de barro escuro, cercada por algumas poucas árvores que milagrosamente ainda tinham folhagem. Havia um cheiro diferente ali, um cheiro de água próxima, de terra menos árida. Quando a carroça parou no pátio de terra batida, Lúcia sentiu o coração acelerar. A escuridão já havia chegado por completo, e apenas o lampião da varanda
iluminava o ambiente, criando sombras longas e fantasmagóricas. Elias saltou da carroça e pela primeira vez estendeu a mão para ela. Sua palma era áspera e quente. Venha. Lúcia desceu, as pernas bambas de cansaço e nervosismo. A casa era grande, escura e vazia. Havia um eco no chão de tijolos frios. A ausência de outras vozes era opressiva. Elias a levou para dentro. A sala principal era simples, com móveis maciços e poeirentos. Ele acendeu outro lampião, e a luz bruxuleante revelou a desordem do lugar. Ele era um homem que vivia sem o toque feminino há muito tempo. Ele a guiou por um corredor escuro até um pequeno quarto ao fundo. Este será o seu quarto. É ao lado do meu. Lúcia olhou em volta. O quarto era limpo, modesto, com uma cama de ferro e um armário simples. Havia até uma janela que dava para um pequeno jardim onde cresciam alguns cactos. Você deve estar faminta. Vou preparar alguma coisa, Elias disse, parecendo ligeiramente desajeitado com o papel de anfitrião. Não precisa. Estou bem, Lúcia conseguiu dizer. Mas ele insistiu. Eu como pouco, mas você precisa se alimentar. De agora em diante você comerá bem. Enquanto ele estava na cozinha, Lúcia tirou o saco de estopa de seus ombros. Ela estava exausta, mas o medo não a deixava descansar. Ela sabia que a parte mais difícil da noite ainda estava por vir. Ela não era uma empregada, ela era a promessa de um herdeiro. Ele voltou com um prato de feijão gordo e farinha e um pedaço de carne seca. Era a refeição mais substanciosa que ela havia visto em meses. Ela comeu devagar, sentada na beira da cama, enquanto Elias a observava da soleira da porta com os braços cruzados. Quando ela terminou, ele pegou o prato. Amanhã de manhã, você começa com a limpeza da casa. Tem muito o que fazer. Sim, senhor. Ele hesitou. Seu olhar se demorou no rosto dela, na curva do pescoço, na fragilidade de sua figura. Elias respirou fundo. Ele era um homem de poucas palavras e parecia lutar para encontrar as certas. Lúcia, eu sei o que te trouxe aqui. Eu sei o que seus pais me prometeram e você sabe o que eu preciso. O coração de Lúcia martelou contra suas costelas. O momento, evitado durante toda a viagem, finalmente havia chegado. Eu não sou um homem ruim. Sou apenas um homem só. E preciso de um filho. Ele se aproximou um passo e a sombra de seu corpo grande cobriu metade do quarto. Lúcia permaneceu sentada, rígida. Ela podia sentir o cheiro de terra, de tabaco e a tensão que emanava dele. Eu não vou forçar nada que você não queira, mas o trato é o trato. Eu paguei um preço alto. Ele disse, sua voz mais baixa, agora quase um sussurro. Lúcia fechou os olhos por um instante. Ela se lembrou das moedas, do desespero nos olhos da mãe. Eu entendo, senhor Elias. Ele a olhou longamente, e a solidão nos olhos dele era tão profunda que quase obscureceu a apreensão dela. Não me chame de senhor. Me chame de Elias. Ele colocou a mão no batente da porta, parecendo pronto para recuar. Eu não quero que você me tema, mas eu preciso que você me respeite. Ele fez uma pausa, e o silêncio preencheu o quarto mais uma vez. Um silêncio carregado de expectativa e de violência silenciosa. Lúcia esperou. Ela sabia que ele a levaria para o quarto dele ou a faria ficar no dela. Ele a olharia como esposa, não como posse. Mas ele a tinha comprado. Durma bem, Lúcia. Ele disse, finalmente virando as costas. O tempo dela, na verdade, havia chegado, mas o tempo dele parecia ter sido interrompido por um freio invisível. Ele não cruzou o limite. Ele não a tocou. Elias saiu e fechou a porta lentamente, mas não trancou. Lúcia ficou sozinha na escuridão parcial, ouvindo os passos pesados dele se afastarem. A tensão não diminuiu. Apenas mudou de forma. Ele havia lhe dado um adiamento. Ela não sabia se o alívio era maior que a confusão. Por que ele esperaria? O que o fazendeiro solitário esperava de uma jovem que ele havia comprado em troca de moedas?
Lúcia deitou-se na cama. O colchão era mais macio do que o de palha de sua antiga casa. Ela puxou o lençol e o cheiro de limpeza a envolveu. Mas o conforto físico não aliviava a dor da alma. Ela era uma mercadoria, e essa realidade pesava sobre ela mais que toda a poeira do sertão. Ela sabia que aquela noite era apenas o prólogo de um cativeiro que ela teria que suportar com dignidade. Ela precisava rezar pela força que a ajudaria a encarar amanhã, quando Elias, o fazendeiro solitário, finalmente viesse reclamar o que havia comprado. O silêncio na fazenda era ensurdecedor, mas a verdade martelava na mente de Lúcia. Aos 18 anos, ela foi dada virgem a um fazendeiro solitário em troca de algumas moedas. Você lembra de um tempo em que as vidas eram trocadas como gado? Onde o valor de uma moça era medido pela sua obediência e pela promessa de filhos. Essa era a cruel realidade que engolia Lúcia, uma jovem forçada a se casar com Elias, um homem de coração duro e mãos calosas que mal a olhava nos olhos. Antes de mergulharmos nos segredos dessa fazenda isolada, peço que você deixe seu like. Comente de qual cidade está assistindo essa história de resiliência e se inscreva no canal para não perder o desenrolar desse drama intenso. Lúcia não dormiu, apenas cochilou em fragmentos tensos. O medo não a deixava fechar os olhos por completo. Quando o galo cantou pela primeira vez, um som áspero que rasgava a madrugada ainda escura, ela sentou-se na cama. O cheiro de terra molhada e mato seco entrava pela fresta da janela, misturado ao aroma fraco de café que já subia da cozinha principal. Ela se levantou. O vestido que usava ainda era o de noiva, um tecido fino e simples que sua mãe havia costurado e que agora parecia um sudário. Ela o dobrou e vestiu as roupas mais grossas que havia trazido, as únicas que possuía. A dignidade, ela percebeu, não dependia da roupa, mas da forma como ela encarava o dia. A porta, como Elias havia prometido, estava destrancada. Lúcia hesitou antes de abrir, respirando fundo o ar pesado do corredor. A casa de Elias era grande, mas fria e vazia, sem o calor da vida que o sertão exigia. Parecia um mausoléu bem cuidado. Ela seguiu o cheiro do café, encontrando a cozinha iluminada por uma lamparina fraca. Elias estava lá. Ele estava curvado sobre um fogão a lenha, seu corpo grande e angular. Ele não se virou quando ela entrou. Ele estava cortando bacon na tábua, o som rítmico da faca sobre a madeira preenchendo o silêncio. "Bom dia", Elias disse sem levantar os olhos. A voz dele era grave e monótona, como a de um homem acostumado a conversar apenas com o vento e o gado. "Bom dia", ela respondeu. Sua voz soou pequena, quase um sussurro. Ele apontou com o queixo para a mesa de madeira rústica, onde um balde de ferro estava cheio de pratos e talheres. A água estava fria e turva. "Pode lavar isso", Elias ordenou. "Depois prepare o café e o pão. Amanhã será longa." Lúcia engoliu em seco. Ela esperava um confronto, um ato de posse violento, a consumação daquela transação vergonhosa. Ela esperava o papel de esposa, mesmo que forçada. Em vez disso, ele a tratava como uma empregada, a única serva em uma casa isolada. Ela caminhou até a pia e começou a lavar os utensílios. A água gelada era um choque nas mãos, e o cheiro forte de graxa animal grudava em seus dedos. O ritmo de trabalho de Elias era implacável. Ele preparava a carne para o almoço, separava grãos e mexia o café grosso com a precisão de quem repetia o mesmo ritual há décadas. Ele sequer olhava para ela, tratando sua presença como um dado irrelevante, exceto pela tarefa que ela cumpria. Isso a confundia ainda mais. O que ele realmente havia comprado? Uma esposa ou apenas mão de obra barata para substituir a solidão? O sol começou a subir e a luz invadiu a cozinha, revelando o rosto de Elias, marcado pelo tempo, com rugas,
profundas ao redor dos olhos azuis e cansados. Ele parecia ter mais de 40 anos, talvez 50, e a vida o havia moído até a essência. O fazendeiro finalmente se virou, segurando uma caneca de ferro cheia de café escuro. Ele não bebeu. Apenas observou Lúcia com uma intensidade desconfortável. "Você sabe cozinhar?" Ele perguntou. "Sim", Lúcia respondeu, limpando a espuma de sabão das mãos. "Minha mãe me ensinou tudo." "Ótimo. Você cuidará das refeições e da limpeza da casa. Há um quarto de despensa ali, perto do curral. Você vai organizar os cereais hoje. Não perca tempo, o sol já está alto." Ele bebeu o café de uma vez e se dirigiu à porta dos fundos. "Eu volto para o almoço", ele disse. "Espera", Lúcia o chamou. A coragem veio de um lugar inesperado. Ela sentiu a necessidade de enfrentar a realidade, de tirar a dúvida que a estava matando. "O que você espera de mim, Elias?" Ele parou, a mão na maçaneta, e finalmente a encarou de verdade. O olhar dele não era de desejo, nem de raiva. Era de uma profunda e entediada resignação. "Espero obediência, Lúcia, e que você faça o trabalho. O resto virá no tempo certo." Ele saiu, fechando a porta com firmeza. A resposta era vaga, mas a ordem era clara. Ele havia estabelecido um regime de trabalho. Ele não era um libertino apressado, era um pragmático que adiava o inevitável, talvez por respeito à transação ou por uma aversão estranha à intimidade. Lúcia começou a trabalhar. Ela limpou o pó acumulado, varreu o chão de terra batida da cozinha e organizou a despensa conforme ele havia indicado. O trabalho era pesado, mas a familiaridade das tarefas domésticas era um pequeno consolo. Ela estava trabalhando, e enquanto suas mãos estivessem ocupadas, sua mente podia evitar o vazio e o medo. Ao abrir a porta da despensa, um cheiro forte de mofo e secura a atingiu. Ela encontrou sacos de feijão, milho e farinha, todos organizados, mas com teias de aranha e pequenos rastros de roedores. Lúcia arregaçou as mangas. Ela passaria o dia ali, lutando contra a sujeira, tentando trazer ordem a um lugar onde a solidão parecia ter se instalado como um parasita. Enquanto Lúcia trabalhava na despensa, o barulho do lado de fora era constante. O guinchar do arado, o mugido das vacas e, ocasionalmente, o grito abafado de Elias, dando ordens aos poucos peões que trabalhavam na fazenda. Ela tentava imaginar a vida dele antes dela, uma vida de trabalho duro e isolamento, onde a única comunicação era a negociação do preço do gado e a previsão do tempo. Ele havia comprado uma noiva, mas parecia não ter a menor ideia de como ter uma. A manhã avançou dolorosamente. Quando o sol estava a pino, Lúcia conseguiu a proeza de preparar o almoço. Ela assou o bacon que ele havia cortado, fez arroz e um caldo de feijão. A comida era simples, mas cheirava bem. Ela colocou a mesa para os dois, um gesto automático de hospitalidade que contrastava com a realidade de ser uma prisioneira. Elias entrou na casa exatamente ao meio-dia, como se a hora fosse marcada por um relógio interno rigoroso. Ele não estava sujo de terra, mas de poeira fina e suor. Ele foi direto ao poço, puxou a água com a corda grossa e lavou o rosto e as mãos lá fora. Ele se sentou à mesa. A luz do dia iluminava a aspereza de seu semblante. "A comida está pronta", Lúcia disse. Ele assentiu, pegou a colher e começou a comer em silêncio absoluto. Ele não fez um único comentário sobre o sabor ou a qualidade da comida. Ele apenas consumia, sua mandíbula apertada, parecendo focado apenas em reabastecer as energias para o trabalho da tarde. Lúcia sentou-se à frente dele, comendo lentamente. O silêncio entre eles era uma parede grossa e sufocante. Ela tentou várias vezes iniciar uma conversa, mas as palavras morriam na sua garganta. Falar sobre o quê? Sobre o clima, quando o clima definia a sua vida. Sobre a casa que agora era sua prisão. "Você viu a água do poço?"
Elias perguntou de repente, quebrando o silêncio com uma voz rouca. Sim, um pouco fria. Ela está baixa. Precisamos de chuva. Se não chover até o fim da semana, teremos problemas. Lúcia observou a preocupação nos olhos dele. Pela primeira vez, ela viu um traço de vulnerabilidade. Não era um homem invencível, mas um homem lutando contra a natureza implacável do sertão. A seca sempre foi o nosso maior inimigo, ela disse, lembrando-se das palavras de seu pai. Elias levantou os olhos, surpreso. Ele não esperava que ela participasse da conversa, nem que entendesse a gravidade da situação. Sim, a seca leva tudo, família, gado, vida, ele disse voltando a comer. Lúcia viu ali uma oportunidade sutil. Ele não falava com ela como um dono, mas como alguém que compartilhava um fardo comum, a sobrevivência no sertão. Ela tinha que encontrar a humanidade nele, mesmo que fosse apenas para garantir sua própria sanidade. O almoço terminou tão rapidamente quanto começou. Elias se levantou. Eu voltarei ao trabalho. Onde estão os lençóis de cama? Ele perguntou. Estão limpos, mas os da sua cama eu não toquei ainda. Lave-os e pendure-os no varal. Eu não durmo em lençóis que cheiram a pó. Ele saiu novamente. Lúcia ficou na cozinha, lavando a louça suja. Ela estava exausta, mas a ansiedade não a deixava descansar. Ele continuava a adiar o momento que ela mais temia, mas que também esperava, para que a agonia da espera terminasse. Enquanto estendia os lençóis brancos sob o sol forte, Lúcia viu a fazenda em seu esplendor triste. A terra estava rachada, mas havia uma beleza selvagem nas poucas árvores resistentes. Ela ouviu o barulho rítmico do machado vindo do curral. Elias estava trabalhando, cortando lenha com uma fúria silenciosa. Ela percebeu que a transação pela qual ela havia sido vendida não era apenas sobre sexo ou descendência. Era sobre a falência emocional de um homem. Elias estava solitário até os ossos, e ele havia comprado a esperança de preencher esse vazio. Mas ele não sabia como. Ele havia comprado um objeto e o havia transformado em uma empregada, porque era a única relação de trabalho que ele conseguia entender. Ao entardecer, Lúcia preparou um banho quente para si, na bacia de cobre atrás da casa, uma cortesia de Elias que ela não havia pedido. Enquanto se lavava, ela sentia o peso daquele dia de trabalho. A exaustão física era bem-vinda, pois abafava a dor emocional. Quando voltou para o quarto, Elias já estava dentro. Ele estava parado no meio do cômodo, olhando para o lençol trocado, perfeitamente esticado. Você fez um bom trabalho hoje, ele disse. O tom era neutro, mas era a primeira vez que ele a elogiava. Lúcia pegou a lamparina e a acendeu. A luz suave preencheu o quarto. Elias, por que você me comprou? Ela perguntou, desta vez sem hesitação. A pergunta era direta. O nó que precisava ser desfeito. Ele se virou, os olhos cansados fixos nos dela. Porque um homem sozinho não tem voz, Lúcia. Um homem que não tem esposa ou filhos é apenas um peão, não um fazendeiro. Eu precisava de uma esposa para manter minha terra, para ter um herdeiro. Eu paguei por isso. Ele disse, a voz subitamente mais dura. Mas por que você está esperando? Por que me trata como uma criada se eu fui comprada para ser sua esposa? Ele deu um passo na direção dela. O coração de Lúcia disparou. A hesitação havia sumido do olhar dele, substituída por algo mais sombrio. Você é minha esposa diante de Deus e dos homens. Mas você ainda é uma menina assustada. Eu não sou um animal selvagem, Lúcia. Eu sei o que paguei, e eu vou ter o que me é devido, mas você não será forçada por um demônio. Você precisa entender que este é o seu lar agora. E quando você estiver pronta para aceitar isso, eu estarei pronto para cumprir minha parte. Eu não quero um corpo relutante. Eu quero uma mulher que entenda seu lugar e me dê filhos fortes. Ele se aproximou mais, e Lúcia sentiu o cheiro de suor e terra. Ele era imponente.
Você vai se deitar sozinha hoje, como ontem, mas o tempo está se esgotando. Eu não tenho todo o tempo do mundo para esperar que você se acostume a ser minha. Elias não a tocou. Ele apenas a olhou profundamente, como se estivesse medindo o tempo restante de sua paciência. A revelação de sua complexidade a atingiu. Ele não era apenas um bruto, mas um homem que, por trás da fachada de comprador, tentava exercer um controle que beirava a decência, talvez por medo de sua própria violência. Ele se retirou do quarto, deixando Lúcia imersa na confusão. Ele havia dado um ultimato, não uma caridade. Ele estava esperando por sua submissão mental antes de reclamar a posse física. Ela não podia fugir, nem podia lutar. O que restava era a dignidade de sua aceitação e a fé de que, de alguma forma, ela sobreviveria àquele cativeiro com a alma intacta. Ela era uma moeda trocada, mas talvez, apenas talvez, ela pudesse fazer valer o preço que ele havia pago. Lúcia deitou-se, os lençóis cheirando a sol e sabão. A noite era novamente silenciosa, mas agora ela sabia a regra do jogo. O trabalho era seu escudo, e a espera de Elias era seu campo de batalha psicológico. O fazendeiro solitário não queria apenas uma virgem. Ele queria a rendição completa de uma alma. Ela rezou para que o sol da manhã trouxesse não apenas força, mas um vislumbre de um futuro onde ela fosse mais do que apenas a mercadoria comprada. Se você sentiu a força e a dor desta história, deixe seu like e compartilhe com quem precisa de uma mensagem de resiliência. Na próxima parte, a tensão aumenta e Lúcia precisa tomar uma decisão que mudará tudo. Não perca! Aos 18 anos, ela foi dada virgem a um fazendeiro solitário em troca de algumas moedas. Mas o preço daquele pagamento começou a se manifestar não apenas em prata, mas em silêncio esmagador e expectativas não ditas que pairavam sobre a fazenda Barranco. Você lembra de um tempo onde a honra de uma família valia menos que um punhado de dinheiro? Onde a juventude era negociada como gado no mercado? É neste mundo de valores distorcidos que encontramos Lúcia e Elias, o fazendeiro que a comprou, presos em uma dança silenciosa de poder e desespero. Se você está acompanhando esta jornada de Lúcia, que busca dignidade em meio à escuridão, deixe seu like agora. Comente de qual cidade você está assistindo e se inscreva no canal para não perder o desenrolar desta história intensa. Lúcia despertou com o primeiro rubor do amanhecer, sentindo o peso da nova realidade sobre si. A frase de Elias: "Enquanto você trabalhar, eu vou esperar", não era uma garantia de segurança, mas a demarcação de um campo de batalha. Ela levantou-se antes mesmo que o galo cantasse, abraçando a única arma que lhe restava, a disciplina do trabalho. O dia começou na cozinha, o lugar que ela imediatamente reivindicou como seu santuário. O cheiro de lenha queimando e o aroma forte do café fresco eram a primeira camada de sua armadura. Ela esfregou a madeira áspera da mesa, limpou o fogão a lenha até que o ferro refletisse a luz opaca da manhã. Cada movimento era preciso, rápido, quase febril. Ela precisava estar ocupada, exausta, para que a mente não tivesse espaço para contemplar o destino que a esperava. Elias apareceu na soleira da porta, como sempre, sem avisar. Ele era uma sombra massiva que preenchia o espaço. Ela não levantou os olhos. Seu foco era o preparo do bolo de fubá, o milho moído, liberando um cheiro doce e terroso. Ele não a cumprimentou. Ele apenas se serviu de café, o tilintar da caneca sendo o único som audível. Lúcia percebia que ele a observava, mas ela manteve a cabeça baixa, os cabelos escuros presos rigidamente, como se isso pudesse impedir que ele visse sua alma. O silêncio deles não era de paz, mas de dois predadores se cercando. Ela notou que Elias comia com pressa e pouca atenção, engolindo o alimento como se fosse uma obrigação.
Ele parecia ter aversão a sentar-se à mesa por muito tempo, talvez porque o silêncio lhe parecesse ensurdecedor. "O que mais você sabe fazer, menina?" Elias perguntou, a voz rouca, sem tom de elogio ou crítica, apenas fato. Lúcia apertou o pano de prato que segurava. "Sei costurar, cuidar de horta. E eu sei ler e escrever, senhor." Ele parou, o copo de café quase na boca. Pela primeira vez, ele demonstrou uma pausa que não era impulsionada pela impaciência. "Ler e escrever", ele repetiu, como se a ideia fosse estranha. "Bom, isso é útil." Ele terminou seu café e saiu para os campos. Lúcia suspirou, sentindo um alívio momentâneo. O escudo funcionava. O conhecimento de que ela era útil além de seu corpo era uma pequena vitória. Os dias se transformaram em uma rotina quase monástica. Lúcia acordava na escuridão, trabalhava até a exaustão e dormia assim que o sol se punha. Ela transformou a casa, antes escura e pesada, em um lugar limpo e organizado. O cheiro de mofo foi substituído pelo de lavanda seca e cera de abelha. A fazenda estava imersa no final da estação seca e o ar era pesado e poeirento. Lúcia começou a notar a solidão de Elias de forma mais aguda. Ele falava pouco, e quando falava, era apenas sobre o trabalho ou o clima. Ele nunca trazia notícias de fora, nem parecia ter contato com vizinhos. Era um isolamento escolhido, mas que o consumia. Em uma tarde, enquanto ela estava na horta plantando mudas de coentro, Elias veio até ela, segurando um machado. O suor brilhava em seu rosto severo. "Você entende de terra", ele afirmou, observando-a. "Eu cresci nela, senhor. A terra nos dá de volta o que colocamos nela." Elias riu, um som seco e surpreendente que parecia enferrujado. "Nem sempre. Às vezes a terra nos toma." Ele ficou ali, parado, o sol da tarde projetando sua silhueta enorme sobre ela. Lúcia tentou ignorá-lo, concentrando-se em firmar a terra ao redor da pequena muda. "Eu preciso de você lá fora agora", ele disse, sem rodeios. "Não para limpar, mas para ver a colheita." Lúcia sentiu um calafrio. Ir para fora, longe do refúgio da casa, era perigoso, mas o ultimato implícito estava claro. Ela assentiu, lavou as mãos rapidamente e o seguiu. Eles caminharam pelas longas filas de milho maduro. O silêncio era interrompido apenas pelo vento seco que chicoteava as folhas duras. Elias falava sobre as pragas, sobre a falta de chuva, sobre o preço da saca na cidade. Pela primeira vez, ele a tratava como um adulto, como alguém que poderia compreender a complexidade de seu trabalho. "Tudo isso", ele gesticulou com o machado para a vastidão amarela, "é o que eu sou e o que eu vou deixar." Lúcia observou a paisagem, a beleza selvagem e a monotonia daquela vida. "É uma boa terra, senhor, honesta." Elias parou de caminhar e a olhou diretamente. Não era o olhar frio de antes, mas um olhar pesado, quase suplicante. "Eu paguei por você para me dar um herdeiro, para que essa terra tivesse um dono depois que eu me for. Não se esqueça." A lembrança do preço era um golpe, um lembrete de que toda aquela conversa sobre colheita era apenas prelúdio para o inevitável. "Eu não me esqueci, senhor," ela respondeu, a voz surpreendentemente firme. "Mas o trabalho não vai me impedir de ser quem eu sou." Elias franziu a testa, confuso com a insolência velada. Ela estava se referindo à sua dignidade, que ele havia tentado comprar junto com seu corpo. "Quem você é, menina?" ele perguntou, o tom voltando a ser ameaçador. "Uma mulher de fé e trabalho," ela respondeu sem vacilar. "E essas coisas não têm preço." Ele a encarou por um momento que pareceu eterno. A tensão entre eles era tão densa quanto o calor da tarde. Ele podia tê-la forçado naquele instante, ali mesmo, entre os pés de milho, mas ele não o fez. Havia algo na resiliência de Lúcia que o desarmava, ou talvez que o atraía de uma forma que ele não entendia. Ele não queria apenas possuí-la, ele queria quebrá-la e reconstruí-la sob sua imagem.
e ela se recusava a quebrar. Com o passar das semanas, a espera de Elias se tornou ainda mais torturante. Ele não a tocava, mas ele estava sempre por perto. As refeições estendiam-se em um silêncio angustiante. Ele começou a pedir que ela lesse para ele à noite. Lúcia encontrou um livro empoeirado na estante da sala, uma coleção de baladas rurais e contos antigos. Ela se sentava na única poltrona enquanto ele se acomodava no banco de madeira, perto da luz fraca do lampião a querosene. A cada palavra lida, ela sentia que estava expondo uma parte de sua alma que ele não podia comprar. Naquela noite, ela leu sobre um fazendeiro que perdeu tudo na seca, mas que reconstruiu sua vida através da fé. Besteira! Elias murmurou quando ela terminou o conto. Fé não paga as contas, trabalho e ferro é que pagam. A fé nos mantém trabalhando, Senhor. Lúcia respondeu, fechando o livro. Sem ela, o trabalho vira cativeiro. Elias olhou para o chão. Você me trata como um carcereiro. Lúcia não hesitou. O Senhor me comprou. O que sou eu, senão uma prisioneira? E brutalidade da verdade pairou no ar. Elias, o homem que evitava a decência e a emoção, foi atingido por sua própria transação. Ele tinha o corpo dela, mas a alma, a mente e o espírito permaneciam teimosamente livres. Eu não comprei um gado, ele disse, a voz baixa, quase inaudível. Então o que o senhor comprou, Elias? Ela ousou usar seu nome pela primeira vez. O senhor comprou a promessa de uma vida que eu não escolhi. E essa dívida não é só minha. Ele se levantou abruptamente, derrubando o banco. A raiva estava ali, pronta para explodir, mas algo o conteve. Ele deu as costas e caminhou até a janela, olhando para a escuridão da fazenda. Eu sou um homem que precisa de companhia, um homem sozinho. Ele confessou, não a ela, mas ao vidro escuro. Lúcia sentiu um movimento em seu coração, não de pena, mas de compreensão estratégica. A solidão dele era a rachadura em sua armadura, e talvez a única porta de saída para ela. Ele não queria apenas um herdeiro, ele ansiava por ser visto, por ser reconhecido. A solidão é uma escolha que se faz quando se isola tudo o que é bom, Lúcia disse. Ela estava arriscando tudo, mas sabia que a submissão total a mataria mais rápido que qualquer punição física. Elias se virou, os olhos escuros brilhando na penumbra. Ele viu nela não apenas a virgem comprada, mas a mulher forte que ele precisava ao seu lado para suportar a vastidão de sua vida. A tensão física se transformava lentamente em um embate de vontades. Ele se aproximou lentamente, mas parou a 1 metro dela. O cheiro de terra, suor e tabaco era forte. Você não pode me julgar, menina. Você está aqui para cumprir seu papel. E eu o farei, Elias, Lúcia afirmou, levantando-se. Mas eu não serei uma sombra. Eu serei a mulher que vai manter esta casa em ordem, com ou sem a sua vontade. Se o senhor quer respeito da sua esposa, comece por respeitar o que o senhor comprou. A palavra esposa era uma formalidade legal, vazia de significado, mas Lúcia a usou como uma âncora para sua dignidade. Ela havia decidido. Ela não fugiria, mas resistiria dentro dos limites daquele casamento imposto. Para sobreviver, ela precisava encontrar um ponto de equilíbrio onde pudesse manter sua alma intacta. Elias não respondeu. Ele apenas a encarou, o conflito evidente em seus olhos. Ele queria tomá-la à força para afirmar seu domínio, mas sentia que, ao fazer isso, perderia a batalha mais profunda que estava travando com ela. A batalha pela rendição total. Ele saiu da sala sem dizer boa noite, o som de seus passos pesados subindo a escada. Lúcia sentou-se novamente, a exaustão física dando lugar à fadiga mental. A luta havia mudado. Não era mais sobre fugir do quarto, mas sobre sobreviver à presença dele. Ela tinha que humanizá-lo, forçá-lo a ver nela não a mercadoria, mas a companheira, para que quando o momento inevitável chegasse,
fosse um ato de cumplicidade imposta e não de violência bruta. Ela era resiliente e Elias começava a perceber que ele não havia comprado uma virgem passiva, mas uma força da natureza vestida de seda simples. Sua fé era seu escudo e a fazenda seu campo de provas. Se você está se inspirando na força e na astúcia de Lúcia, mostre seu apoio com um like e prepare-se, pois o fazendeiro solitário está prestes a fazer uma revelação que mudará o curso da vida dos dois para sempre. Aos 18 anos, ela foi dada virgem a um fazendeiro solitário em troca de algumas moedas. Mas o preço que ele pagaria por ela em dor e transformação seria muito maior do que as míseras patacas que ele havia depositado nas mãos do pai dela. Você lembra de um tempo em que a dignidade de uma moça valia menos do que um lote de gado bem cuidado? Elias, o fazendeiro, acreditava que comprara apenas um corpo submisso para preencher o vazio da casa e do leito. Mas ele havia trazido para dentro de seus muros de pedra e silêncio uma força indomável, vestida de linho simples. Esta é a história de Lúcia e de como a fé dela começou a desmantelar a solidão e o cinismo de um homem atormentado. Se você está acompanhando essa jornada de resiliência e coragem, deixe o seu like agora. Comente de qual cidade você está assistindo para sabermos até onde a história de Lúcia está chegando. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder o desenrolar final. A noite se arrastou pesada sobre a fazenda. Lúcia não dormiu, sentada à beira da cama, escutando o silêncio da casa que parecia sugar toda a energia vital. A partida brusca de Elias, o conflito que ele não conseguiu esconder, serviu de combustível. Ele estava ferido, e um homem ferido é perigoso, mas também vulnerável. O confronto não havia sido apenas uma defesa do seu corpo, mas uma tentativa de invasão da mente dele. Na manhã seguinte, ela se levantou antes do sol. Em vez de esperar que a patroa a chamasse para tarefas insignificantes, Lúcia se vestiu e desceu as escadas. A cozinha estava fria, cheirando a carvão apagado e umidade. Ela acendeu o fogão a lenha sozinha, o movimento dos seus braços preciso e metódico. Quando Elias desceu, a passos lentos e a barba por fazer, encontrou Lúcia preparando café com leite e pão de milho assando na chapa. Ele parou no umbral da porta da cozinha, os olhos nublados pela surpresa. "Onde está Madalena?" perguntou ele, a voz rouca. "Ela ainda está dormindo", respondeu Lúcia sem encará-lo, mexendo o café com um colher de pau. "Achei que o senhor precisaria de algo quente antes de sair para o campo." Elias não respondeu de imediato. Ele não estava acostumado a esse tipo de iniciativa. A mulher que ele havia comprado deveria ser invisível até ser requisitada. Lúcia, no entanto, havia tomado posse da cozinha, o coração da casa, sem pedir permissão. Ele caminhou até a mesa de madeira rústica e se sentou, observando-a. O silêncio daquele café da manhã era diferente dos anteriores. Não era o silêncio opressor da espera, mas um silêncio tenso de dois inimigos forçados à trégua. Lúcia serviu o café, e o aroma da bebida forte e quente preencheu o ar, contrastando com o cheiro de terra que vinha da roupa dele. "O senhor parece cansado", disse Lúcia, com uma neutralidade que beirava a insolência. Ele a fuzilou com o olhar. "Você não foi comprada para fazer comentários sobre minha saúde. Fui comprada para ser sua mulher, Elias", respondeu ela, olhando-o finalmente. "E uma mulher que se importa com a saúde do seu marido trabalha mais e vive melhor." O fazendeiro largou a xícara na mesa com um barulho seco. "O que você está tentando fazer? Você acha que se agir como uma esposa dedicada, eu vou esquecer o que você é? Eu sou sua esposa, é isso que sou. E se o senhor me comprou para ter uma esposa, é uma esposa que o senhor terá. Mas uma esposa não é uma serva, é uma companheira. E companheiras conversam." Lúcia havia encontrado a tática perfeita: forçar a normalidade,
Se ele queria que ela aceitasse a situação, ele precisaria aceitar as regras sociais daquele papel. Ele precisava vê-la como um ser humano com propósito, e não como uma posse inanimada. Ele se levantou, incapaz de suportar a proximidade forçada e a lógica irrefutável dela. Ele se dirigia à porta quando ela o parou novamente, dessa vez com uma pergunta que atingiu a raiz da solidão dele. Por que você não contratou uma cozinheira e uma arrumadeira, Elias? A fazenda é grande. Por que fazer tudo sozinho? E por que me comprar em vez de apenas casar com uma mulher livre que quisesse ter filhos? Elias parou, as costas tensas. A pergunta era brutal na sua simplicidade. Ele se virou lentamente, o sol da manhã iluminando a poeira que pairava sobre a sala. Você não entende nada sobre este lugar, Lúcia. Nada sobre mim. Eu quero entender, respondeu ela, sincera demais. Se eu for viver aqui, preciso saber o que estou comprando junto com o meu cativeiro. Eu preciso saber o que destrói um homem a ponto de fazê-lo pagar para ter alguém. A intensidade do olhar de Lúcia era tal que Elias sentiu a garganta secar. Ninguém na fazenda, nem mesmo Madalena, ousava perguntar sobre a vida solitária dele. Todos respeitavam o muro que ele havia erguido, construído com silêncio e autoridade. Mas Lúcia, a mercadoria, estava forçando a passagem. Ele se aproximou dela, os olhos fixos na fragilidade aparente que escondia tanta coragem. Você quer saber o que destrói um homem? É a traição, Lúcia. É o sorriso nos lábios de quem jura lealdade enquanto planeja sua ruína. É a ilusão de que você pode construir algo de verdade, apenas para ver tudo ruir em pó, levado pela ambição e pela mentira. Elias não costumava falar, ele sentenciava. Aquela pequena explosão era mais do que Lúcia esperava. Ela viu a dor, o ressentimento que mantinha seu corpo rígido. Traição de quem? Ela perguntou, mantendo-se firme. Ele hesitou. Aquele era o segredo que ele guardava às 7 chaves. A verdade sobre seu passado era o pilar de sua amargura e a razão pela qual ele havia decidido que o amor e o afeto eram mercadorias muito caras e que a lealdade comprada era a única lealdade garantida. Da única mulher que eu amei de verdade, respondeu Elias, a voz agora baixa, um sussurro áspero. E de um sócio que eu chamei de irmão. Eles me deixaram sem nada, Lúcia, sem a dignidade, sem as terras que eram minhas por direito. Levaram tudo. Ele fez uma pausa, olhando para as próprias mãos calejadas, como se estivesse revivendo a cena do roubo e da desonra. Esta fazenda a renascer não é o que parece, é o que sobrou. Eu reconstruí isso aqui do zero, mas não é o bastante para apagar a memória da traição. E se você não pode ter confiança, você tem controle. Eu preferi comprar você, uma desconhecida, a casar com alguém que jurasse me amar só para me roubar de novo. O dinheiro que dei pelo seu pai é o único vínculo que me garante que você não me ama. E é isso que me dá paz. A revelação foi devastadora. Não pela surpresa de um passado triste, mas pela clareza da distorção que a dor havia causado na mente dele. Elias não era apenas um bruto solitário, era um homem que havia sido ferido no lugar mais profundo e que usava o sofrimento como justificativa para exercer poder sobre os vulneráveis. Lúcia sentiu uma pontada de pena que imediatamente converteu em um entendimento mais frio. Sua fé a ensinava sobre o perdão, mas sua inteligência a alertava sobre o perigo. Você está usando a dor para me aprisionar, Elias. E ao fazer isso, você está se aprisionando também, disse ela. E se eu tivesse vindo por amor, não teria durado. Mas como eu estou aqui pela força, e você me deve respeito, talvez seja possível construir algo que dure. Não amor, mas talvez respeito. Ele a encarou, o coração pesado pela confissão. Ele não esperava que ela usasse sua vulnerabilidade contra ele com tanta astúcia. Elias saiu da casa, apressado, sem sequer terminar o café. Ele precisava de ar,
Precisava do cheiro da terra para abafar o cheiro da verdade que havia vazado de sua boca. Ele se sentia exposto, nu, e odiava Lúcia por ter conseguido essa proeza em apenas uma semana. Lúcia assistiu à sua retirada, o pão de milho esfriando na mesa. A estratégia estava funcionando. Ela havia rompido o muro. Agora, o campo de batalha se movia do quarto para a casa, do físico para o emocional. Ela não podia fugir da fazenda, mas podia torná-la um lugar diferente. Naquele dia, ela começou a limpar a casa com uma fúria silenciosa. Tirou o pó acumulado nos cantos, abriu as janelas para que a luz entrasse, arejou os colchões. Ela fazia tudo isso como se estivesse exorcizando os fantasmas do passado de Elias, não por ele, mas para si mesma. Ela não era uma prisioneira que esperava o resgate. Era uma cativa que estava reformando a prisão para torná-la habitável. Seu único isolamento naquele dia foi a reflexão sobre as palavras dele. A dor dele era real, a traição era a ferida aberta, mas isso não justificava a compra dela. O que a confortava era saber que, se ele tinha um ponto fraco, a necessidade desesperada de controle e a dor da traição, ela tinha uma arma, a lealdade, a honestidade e a capacidade de organização. Naquela tarde, Lúcia tomou a decisão que selaria seu destino. Ela não tentaria fugir novamente. Ela não faria o papel de vítima passiva. Ela seria a co-administradora forçada da fazenda a renascer. Se ele a havia comprado, ela faria com que ele pagasse o preço total, não em moedas, mas em reconhecimento da sua humanidade. Sua dignidade estava em jogo, e ela a defenderia tornando-se indispensável. Elias voltou ao cair da noite, sujo e exausto. A casa parecia diferente. Não era apenas a limpeza, mas a sensação de que havia vida ali, um aroma de sabão e temperos novos. Ele a encontrou costurando, sentada na varanda, sob a luz fraca de uma lamparina. "Você está esperando por mim?" E perguntou ele desconfiado. "Eu estava terminando um reparo nas minhas roupas", respondeu ela, "e também esperando para falar sobre o jantar. Madalena parece estar doente hoje. Eu fiz um ensopado para o senhor." Lúcia se levantou, a sombra da lamparina alongando-se na parede. Ela o encarou com uma expressão que não era de medo, mas de autoridade recém-adquirida. "Elias, o senhor me disse que perdeu tudo por causa da traição." "Eu entendi. Mas o senhor precisa parar de agir como se eu fosse um fantasma esperando para roubá-lo. Eu estou aqui. Estou limpando sua casa, cozinhando para o senhor. O senhor tem uma chance de ter algo de verdade, mesmo que tenha começado de forma torta. Mas se o senhor continuar a me tratar como um objeto, eu não poderei fazer nada por esta casa." O fazendeiro tirou o chapéu, o gesto lento e pesado. Ele viu a verdade nas palavras dela. Ela não estava pedindo caridade, estava oferecendo uma troca de sobrevivência. Ele foi para o banheiro sem responder, mas Lúcia sabia que a semente havia sido plantada. Ele estava considerando o custo de mantê-la como inimiga versus o benefício de aceitá-la como uma aliada forçada. A luta pela sobrevivência de Lúcia havia se transformado na luta pela redenção de Elias. E ela estava disposta a ir até o fim. Ela se lembrou da mensagem que a avó lhe dera. A fé é a arma silenciosa que desarma o mais ruidoso dos inimigos. Se você sentiu a força da determinação de Lúcia em sua busca por dignidade, curta este vídeo, compartilhe com quem precisa de uma história de resiliência e inscreva-se para não perder a conclusão desta jornada, onde a verdade final sobre o casamento forçado será revelada, mudando para sempre o destino dos dois. A redenção dele começou no dia em que ela percebeu que aos 18 anos ela foi dada virgem a um fazendeiro solitário em troca de algumas moedas.
Você lembra de um tempo em que o valor de uma vida jovem e a esperança de um futuro eram negociados como sacas de grãos? Essa é a jornada de Lúcia, que se recusou a ser apenas uma transação, e a de Elias, o fazendeiro solitário, que apesar de ter comprado uma esposa, não sabia o que fazer com a dignidade que ela trouxe. Se você acompanhou a força e a resiliência de Lúcia até aqui, sinta o cheiro da terra úmida desta fazenda. Veja a poeira que cobre as velhas vigas e curta este vídeo agora. Comente de qual cidade você está assistindo e se inscreva no canal para fechar este ciclo de redenção. Elias não saiu do quarto principal durante os 2 dias seguintes. Não estava doente, mas estava digerindo a verdade inconveniente que Lúcia lhe atirara. Ele era um homem falido de espírito, e ela, a mercadoria, era a única pessoa que tentava salvar o negócio que ele havia arruinado. Ele escutava da porta fechada o som da vida que Lúcia trazia, o ranger da vassoura na sala, o barulho ritmado da água no fogão, o chiado leve e constante do ferro de passar aquecido. Ela não cantava, mas havia uma cadência em seus movimentos que preenchia o silêncio pesado da casa. Elias sentia o cheiro do sabão de cinzas, o aroma do feijão cozinhando lentamente, e pela primeira vez em anos, o odor de mofo e solidão de sua casa parecia estar sendo purificado. Ele tentou ignorar, tentou pensar nela como a serva que havia comprado. Mas como ignorar a maneira como ela se movia, com a coluna reta, sem pressa nem submissão? Ela cumpria suas obrigações, sim, mas as cumpria como se aquela casa, agora, fosse dela e não dele. Na tarde do 3º dia, quando ele finalmente se aventurou na cozinha, ela estava amassando pão. A farinha cobria suas mãos e os antebraços. O sol da tarde entrava pela janela, iluminando o pó branco que flutuava no ar. Ela parecia esculpida em luz. Elias se encostou no batente da porta, os braços cruzados, o chapéu cobrindo os olhos. Ela não se sobressaltou. Apenas continuou o movimento vigoroso de dobrar e amassar a massa. "Eu preciso falar com o Senhor", ela disse, sem levantar a cabeça, a voz firme e baixa. Ele permaneceu em silêncio. "Eu sei que o senhor está pensando que pode me ignorar, esperando que eu desista da minha proposta. Mas o senhor não entende. Eu não tenho para onde ir, e o senhor não tem mais a quem recorrer. Nós somos uma dupla forçada pelo destino e por moedas sujas. A única forma de sobrevivermos aqui é definindo as regras do nosso acordo, e não do seu contrato." Elias respirou fundo. O ar parecia denso de farinha e dignidade ferida. "Você tem sido muito ousada, Lúcia. Eu sou o dono desta terra e o senhor desta casa." Ela parou de amassar. Limpou as mãos na bacia e olhou diretamente para ele. Os olhos castanhos eram firmes e pacientes, sem raiva, apenas cansaço. "O senhor me comprou para ter uma esposa, Elias. O senhor tem uma governanta. A diferença entre as duas é o que o senhor decidir fazer com a única coisa que me restou: meu respeito. Se eu for sua esposa, eu serei sua parceira nesta fazenda. E eu a defenderei de quem quer que tente roubá-lo, seja o malfeitor de fora ou a amargura que vive dentro do senhor. Mas se eu for a sua propriedade, eu farei apenas o mínimo para sobreviver e esperarei o dia em que poderei fugir. É essa a sua escolha, Elias." O silêncio que se seguiu não foi de tensão, mas de exaustão. Era a paz que vem após uma longa batalha. Ele sentiu o peso das palavras dela, a força silenciosa de quem não tem nada a perder além de sua alma. Ele tirou o chapéu e o sol revelou as linhas profundas ao redor de seus olhos. Ele parecia ter envelhecido 10 anos naqueles 3 dias. "Você tem razão", ele murmurou, e a palavra soou estranha em sua boca, como se nunca a tivesse usado antes.
Eu não sei como fazer isso. Eu não sei como ter alguém aqui sem sentir que a qualquer momento ela vai me apunhalar pelas costas. Ou pior, fugir e me deixar sozinho de novo. A confissão foi um fio fino e frágil no ar. Lúcia sabia que aquela era a sua chance. Ela se aproximou da mesa, o coração batendo forte. O senhor está sozinho há muito tempo, não está? Ele acenou, quase imperceptivelmente. Desde que meus pais se foram. Desde que a colheita secou. O mundo aqui fora me ensinou que confiar é uma fraqueza que custa caro. Eu paguei pelas suas moedas porque pensei que, se você fosse minha propriedade, eu não precisaria confiar em você. Eu teria controle. O senhor não controla um ser humano, Elias. O senhor pode prendê-lo, mas não pode controlar o que ele pensa, o que ele sonha ou o que ele deseja. E eu desejo dignidade. Lúcia pegou a massa de pão novamente. Ela recomeçou a trabalhar e o movimento metódico do amassar parecia acalmar a tempestade interna do fazendeiro. Eu sei o que é ter medo. Eu também tenho medo, mas o medo não pode ser a fundação desta casa. Se o Senhor me der respeito, Elias, eu não fugirei. Eu ficarei. Eu me dedicarei a esta terra como se fosse minha, porque a minha sobrevivência está nela. Ele observou as mãos dela, firmes e fortes, moldando a massa. Naquele momento, ele não viu a menina de 18 anos que havia comprado. Ele viu a mulher que podia reconstruir a vida dele. "O que você sugere?" ele perguntou a voz rouca. "Sugiro que o senhor me devolva o meu nome e a minha condição de pessoa, que o senhor esqueça as moedas que pagou e comece a ver o trabalho que eu faço. E fazenda não precisa de um fazendeiro solitário e de uma escrava. Precisa de 2 parceiros. E quanto ao nosso acordo de casamento, que ele não seja consumado até que haja consentimento de ambas as partes. Eu não serei forçada a nada, Elias. Se algum dia formos realmente marido e mulher, será porque eu escolhi ser, e não porque fui vendida." Lúcia havia colocado tudo em pratos limpos. Era a libertação que ela exigia. Elias ficou em silêncio por um longo tempo, fitando o chão de terra batida. Finalmente, ele deu um passo à frente. "Aceito", ele disse. A palavra parecia rasgar sua garganta. "Aceito seus termos. Você é livre nesta casa, Lúcia. Eu confio em você para gerenciar o que é nosso." Ele fez uma pausa, o medo ainda presente em seu olhar. "Mas as moedas? As moedas se foram, Elias. Elas pagaram a vida que meus pais me roubaram. Agora eu devo a mim mesma esta nova vida, não ao Senhor. O Senhor não tem que me pagar, nem eu tenho que pagar o Senhor. Temos que pagar a fazenda com o nosso suor." Naquela noite, Elias dormiu mais profundamente do que em anos. O silêncio não era mais opressor, estava apenas cheio. Os dias que se seguiram foram a reconstrução lenta e dolorosa de 2 vidas à beira da falência emocional. Elias, acostumado a comandar com grunhidos e silêncio, teve que aprender a usar palavras. Ele pedia a opinião dela sobre o plantio, sobre a venda dos poucos animais que restavam. Lúcia, por sua vez, ensinava-lhe a arte da domesticidade. Ela o forçou a comer na mesa, não em pé na beira do fogão. Ela insistia que ele se limpasse antes do jantar. Elias começou a perceber a diferença entre ter uma posse e ter uma parceira. Lúcia não estava apenas limpando, ela estava organizando. Ela não estava apenas cozinhando, ela estava criando refeições que nutriam tanto o corpo quanto o espírito. Ela arrumou a velha estante de livros, empoeirada e esquecida, e começou a ler em voz alta à noite, antes de se retirar para o quarto de hóspedes, que agora era dela por direito e escolha. Ela lia histórias simples, antigas, sobre honra e trabalho duro. Ele ficava sentado na cadeira de balanço, fingindo ler um jornal amassado, mas absorvendo cada sílaba da voz dela. Em um dia chuvoso, quando o telhado velho pingava insistentemente na cozinha, Elias a encontrou no celeiro, examinando as telhas velhas com um ar de concentração. "O que você está fazendo?"
Ele perguntou, surpreso por ela estar lidando com trabalho físico pesado. Estou vendo o que podemos salvar. O senhor não pode comprar telhas novas agora, mas podemos reordenar as quebradas e remendar as rachaduras com argila grossa. Vai durar até a próxima estação, se Deus quiser. Ela falava com a autoridade de quem entende o valor da economia e da urgência. Ele ficou parado, observando-a. O cheiro de chuva e feno preenchia o ar. Eu posso fazer isso, não é trabalho seu. É trabalho da fazenda, Elias. E eu sou parte da fazenda. O senhor tem que entender. Eu não sou apenas uma boca para alimentar. Eu sou um par de mãos para trabalhar. E minha mente está mais clara do que a sua, porque eu não tenho a vergonha do que aconteceu me pesando. A verdade dela era um chicote, mas um chicote que curava. Juntos, sob a chuva fina, eles trabalharam na reforma do telhado, ele segurando a escada, ela subindo para recolocar as telhas, a argila sujando suas mãos. Era a primeira vez que trabalhavam lado a lado em uma tarefa que não envolvia o corpo dela. Ao terminar, eles se olharam, exaustos, sujos, mas com um senso de realização mútuo. Obrigado, Lúcia, ele disse, a gratidão genuína e inesperada. Ela apenas sorriu, o sorriso ligeiramente sujo de argila, mas livre. É o nosso lar, Elias. Temos que cuidar dele. Naquele momento, Elias compreendeu que Lúcia não estava mais lutando contra ele. Estava lutando por ele, pela fazenda, por um futuro que era deles dois, construído sobre as cinzas de um passado vergonhoso. A fé de Lúcia, aquela arma silenciosa que ela havia mencionado, não era sobre milagres, mas sobre a resiliência humana. Era a capacidade de acreditar na dignidade, mesmo quando ela havia sido comprada e vendida. Com o tempo, o fazendeiro Elias, antes um bloco de gelo e amargura, começou a se suavizar. Ele falava sobre seus sonhos para a terra, os sonhos que ele havia enterrado com o isolamento. Ele contava a Lúcia sobre a promessa de seu pai de transformar o lugar em um pomar, não apenas em um campo de milho. Lúcia ouvia, atenta, e oferecia soluções práticas, sem sentimentalismo. A fazenda, que antes parecia um cemitério de ambições, florescia lentamente. Não era um milagre financeiro, mas era um milagre de espírito. O gado parecia mais saudável, o celeiro estava organizado e, o mais importante, havia risadas na cozinha. Eles ainda dormiam em quartos separados, uma lembrança constante do acordo que redefiniu sua relação. Mas agora, a porta entre eles não era uma barreira, mas um limite de respeito. Lúcia havia estabelecido que o amor e a união devem ser escolhidos, não impostos. 1 ano se passou desde o dia em que ela chegou. A colheita de milho estava boa, melhor do que Elias esperava. Na noite da celebração discreta, apenas os dois, com pão recém-assado e um vinho simples, Elias a olhou por cima do copo. Lúcia, ele começou, a voz baixa. Eu sei que paguei por você. E eu me envergonho todos os dias desse fato. Mas hoje eu sei que você não me deve nada. Eu te devo o fato de ter me ensinado a viver de novo. Ele se levantou da cadeira e caminhou até a janela, fitando a lua cheia sobre os campos. Eu dissolvi o contrato legalmente há 3 meses. Queimei os papéis. Você está livre, Lúcia. Livre para ir a qualquer lugar. Eu juntei o suficiente para que você tenha um bom começo na cidade. Está tudo na gaveta, junto com seu nome de solteira. O coração de Lúcia apertou. Ela sabia que este momento chegaria. Ele estava lhe dando a única coisa que ela sempre quis: a escolha. Ela foi até a gaveta, puxou a pequena caixa de madeira. Dentro estavam as moedas, as mesmas que ele usara para comprá-la, agora acompanhadas por mais algumas, e uma certidão rasgada. Ela não as pegou. Ela fechou a gaveta e virou-se para ele. "E o que o senhor fará?" ela perguntou. "Eu ficarei aqui. Eu farei o que tenho que fazer e viverei com o que restou." Lúcia deu um passo à frente, fechando a distância entre eles. Pela primeira vez, ela tocou o braço dele.
um toque leve sobre a pele bronzeada e áspera. Eu fui dada em troca de moedas, Elias, mas hoje eu não sou mais a mercadoria de ninguém. Eu sou livre, e como uma mulher livre, eu decido onde eu fico. Ela olhou para ele, e havia algo novo naquele olhar, algo que ia além da gratidão ou do respeito. Era a centelha de um afeto forjado na adversidade. Esta fazenda precisa de mim, Elias. O Senhor precisa de mim. Eu não ficarei por obrigação nem por moedas. Eu ficarei porque esta casa se tornou meu lar. E se um dia o Senhor quiser que eu seja sua esposa, o Senhor terá que me pedir, não como um proprietário, mas como um homem que respeita a minha liberdade. Elias sentiu a mão dela em seu braço, e o calor se espalhou por seu peito. A redenção era uma estrada longa, e Lúcia havia sido sua guia. Lúcia, ele começou, a voz embargada. Sim, Elias, eu amo o nosso lar. E eu não consigo imaginar viver sem a sua voz lendo à noite. Eu peço, Lúcia, não para ser minha esposa por contrato, mas para ser minha parceira na vida, minha mulher por escolha e consentimento. Lúcia sorriu, e o som de sua risada era como o tilintar de sinos. Era a melodia que faltava naquela fazenda há décadas. Ela sabia que a luta pela sua dignidade havia, paradoxalmente, salvado o homem que a havia comprado. A fé de sua avó não era apenas um escudo, era uma chave. Sim, Elias, ela disse, eu aceito, mas saiba que eu sou sua aliada, não sua propriedade. E nós faremos esta fazenda prosperar juntos. Elias a abraçou, um abraço desajeitado, forte, cheio da dor de anos de solidão e do alívio de um novo começo. Aos 18 anos, ela foi dada virgem a um fazendeiro solitário em troca de algumas moedas. Mas Lúcia provou que o verdadeiro valor de uma pessoa não está na transação, mas na graça com que ela decide reescrever o seu próprio destino. O amor e o respeito, afinal, não se compram. Eles se constroem na base da verdade e da resiliência. Esta é a história de Lúcia e Elias, uma prova de que a dignidade sempre encontra uma maneira de florescer, mesmo na terra mais árida. Se você se emocionou com a jornada de Lúcia e Elias, se viu o poder da resiliência feminina e a capacidade humana de redenção, curta este vídeo, compartilhe esta história de valor humano com todos que você conhece e, claro, se inscreva no canal para que a gente possa continuar a te contar as histórias mais intensas e transformadoras da vida real. Nos vemos na próxima jornada.